Cadê vocês? Esperando, hein? Chega pra cá, chega pra lá pra ficar junto. Pode botar no Face da igreja? Pode. Fala, Lu. Fala, João. Paz, Senhor. Dá um minutinho aí para o pessoal ir chegando, para a gente começar a nossa classe. Graça e paz, queridos. Vocês podem escrever o que vocês quiserem aí, porque a intenção é tentar salvar essa live para depois a gente... Fala, Marcela, para a gente salvar e colocar lá no canal da igreja, tá bom? Esperar só um minutinho aí o pessoal chegar e a gente começar. Tá onde, pastor aí? No Face. O pastor tá transmitindo pelo Face dele também, tá? Pra ficar melhor. E aí, pessoal? Shalom, querido. Eu tenho um Deus. Nada disso, Luciana. Não sai não. Vai chegar mais gente aí. Sai não, Lu. Eu desisti de tomar uma expressão que seja a situação. O controle ainda está na palma de suas mãos. Seja bem-vindo, irmã Fátima. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Com a questão que seja a situação, o controle ainda está Aleluia. na palma de suas mãos. Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda, diga comigo. Ainda Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, essa é uma faixa. O choro de uma noite, Alegria ela vem pela manhã. Eu creio ainda. que a figueira não floresça e não haja fruto na Aleluia. vide, o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, Seja bem-vindo, Gabriel. todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa tarde especial, onde nós nos reunimos mais uma vez no seu nome. Obrigado pelos seus filhos, pelas suas filhas que estão conosco. Ó
Deus, especialmente porque eles param o que estão fazendo para dedicar, ó Deus, um tempo de meditação na sua palavra, ó Deus, de inspiração na sua palavra, de compartilhar experiências, de acrescentar a sua fé, a nossa fé, e nos alimentarmos daquilo que de fato vai nos sustentar em todo o tempo, não apenas nesses dias difíceis. Ó Deus, esteja conosco durante esse tempo que estaremos estudando, meditando juntos com o fundamento que é a sua palavra. Gratos somos pela sua presença já entre nós e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Então, que bom que você está aí. Daqui a pouco eu creio que algumas outras pessoas vão estar chegando. E a gente nós precisamos aproveitar toda a tecnologia que está à nossa disposição para estreitar os nossos laços e nos aprofundarmos, mergulharmos no que Deus tem para nós, tá bom? Então, eu quero convidar para você permanecer com a gente durante esses próximos minutos e nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Inspirações para a Vida. Personagens bíblicos do Novo Testamento que são verdadeiras inspirações para nós em pleno século XXI ainda. Então a gente vai começar. A inspiração é da classe dos jovens, mas isso vai passar por todas as classes. E a inspiração maior inspiração de todos para nós, quem você acha que é? Quem é a nossa maior inspiração como homem mesmo? Nossa maior inspiração é Jesus. Né, pastora? É isso mesmo. Eu quero convidar você para participar também, tá? Pode escrever, pode fazer pergunta, pode dar resposta, tá bom? E vai convidando o pessoal que você está percebendo que está online para participar dessa classe também. Você tem uma Bíblia aí próxima a você? Se não, acompanhe aqui o texto, está lá. O nosso texto base está em João, o Evangelho de João, capítulo 1. Vai falar sobre a encarnação do Verbo, Jesus, né? Diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, então Jesus está desde a eternidade, né? É o eu sou também. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Amém? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, contra a luz. Você pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. E aí vai contar aquilo que vai ser nossa inspiração da nossa conversa. E a conversa, então você também precisa participar daí. Diz que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem, né, a crer por intermédio dele. Ele mesmo, João, não era luz, certo? Mas veio para testificar sobre a luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, e você e eu estamos falando de Jesus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Diz a Bíblia que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aleluia, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. As quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E esse Verbo, Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nele vimos a sua glória. A glória como unigênito do Pai. Amém? Então a nossa inspiração, esse é o texto básico para a inspiração da nossa conversa agora à tarde. E nós vamos conversar aqui, quero começar com uma pergunta aí. Você que está acompanhando com a gente, irmã Solange, seja bem-vinda, fique aí com a gente nesse estudo. Ajude-nos nessa ministração de estudo. Você aí que está junto com a gente nessa classe, você tem alguém, né, independente de pequeno ou adolescente, jovem ou adulto, você tem alguém que já se inspirou ou na sua vida secular, como a gente fala, na sua vida espiritual,
Fala aí pra gente, você tem alguém que se inspira ou se inspirou? É uma inspiração pra você? Mesmo que você não queira falar de repente o nome dessa pessoa, você tem alguém em que você se inspira? Ou já se inspirou? Fala, gente, escreve aí. Nós vamos falar durante as próximas aulas sobre pessoas que nos inspiram, né? E nós somos inspirados por outras pessoas. A gente, querendo ou não, a gente inspira pessoas. Sim, irmã Solange, que bom. E nós também temos em pessoas inspiração, né? E que você, como servo e serva do Senhor, seja uma inspiração para alguém. E que isso não seja um peso para você, que isso aconteça de forma natural, né? A pessoa que nós falaremos João, hoje sobre inspiração. Sim, Gabriel, sim, Gabi, Dani. Amém, Marcela. Eu tenho sim, Dani, seja bem-vinda. Ei, Dani, linda, que bom que você tá aí também. Fica aí, hein? Não vai embora não. A nossa aula sem aluno não é aula, então você tem que ficar aí. É para todos vocês que estão aí. Vocês vão nos ajudar a ministrar essa aula. Eu preciso da participação de vocês. Eu sei que às vezes a internet cai, você volta lá e abre novamente na live, tá bom? Então, a inspiração nossa de hoje é o próprio Jesus. A maior inspiração. Bem, eu vou ler alguns trechos aqui e você vai participar daí. Escreve daí e participa daí, tá bom? A palavra inspiração tem sua origem na ideia de soprar em. Dá um sopro aí onde você tá. Sabe o que ela pode significar? A palavra inspiração? Ação que se exerce sobre a vontade de determinada pessoa. Então eu inspiro alguém, eu inspiro a vontade. Eu gosto muito de de cozinhar. E essa inspiração veio da minha avó, veio da minha mãe, né? Meu marido e minha mãe gostam bastante, né? De algumas descobertas culinárias. Eu acredito que a inspiração dele tenha vindo da minha sogra, que também gosta bastante, ou não? Acredite se quiser. Dana! Eu gosto de cozinhar e fui inspirado pela minha avó e pela minha mãe, que gosta de cozinhar. Quando você quiser saber aí um prato que eu faço, fica a dica. Ele fez um pão de leite ontem, ficou fofinho e gostoso. Então, inspirar alguém é como soprar, né, uma influência sobre a vida de uma pessoa. Né? E às vezes a gente faz isso naturalmente, né? É interessante que isso seja natural. Como filhos de Deus, como cristãos, que quer dizer pequenos cristos, é importante que nós tenhamos essa consciência de que inspiramos pessoas. E a sociedade precisa da inspiração de Cristo. Ela vai vir através de quem? Se Cristo, Jesus, como homem, é a nossa inspiração, Deus e homem, a gente vai estudar Jesus como homem mesmo hoje. Nós precisamos também ser inspiração para essa sociedade. A gente fala assim, a sociedade está um caos, está um desastre. Então nós precisamos nos levantar como filhos e filhas de Deus e ser uma inspiração para essa sociedade. Amém. Né? Olha, existe sim a possibilidade de existir mulheres idôneas, né? Homens idôneos que falam a verdade, que são honestos nas suas condutas, né? E nós precisamos ser essa inspiração. Somos perfeitos? Não, mas nós estamos no processo para nos tornarmos santos como Ele, amém? As escrituras, diz o texto de Timóteo, foram inspiradas por Deus, né? A Fátima tá botando ali, glória, porque eu disse que sei cozinhar, né, Fátima? Você tá me zoando. Isso mesmo, Fatinha. Tá brincando. Mas, a partir do significado de inspiração, a gente vai olhar para alguns, e durante todo o ano, para algumas pessoas que são inspirações pra gente, pra nossa vida, inspirações para a vida. E a gente começa falando de Jesus, que a gente não pode deixar de olhar sobre essa ótica. Ele é a nossa maior inspiração. A Bíblia diz vários títulos a respeito de Jesus, vários nomes, né, para aquilo que ele é inspiração. A Bíblia diz em Marcos que ele é filho de Deus, filho do homem, ele é Salvador, Senhor, Cordeiro de Deus, ele é Messias, Mestre, Rei de Israel, entre outros. E todos esses títulos que a gente chama de Jesus já são inspiração.
Eu estava lendo, fazendo uma devocional com a pastora Sheila essa semana, tomando café, e a gente vê o próprio Jesus se deixar chamar de Filho do Homem. Diz que é um grande elogio e um grande gesto de humildade. Ele, como um dos nomes que ele recebe, né, que ele aceita, que ele toma sobre si, o Filho do Homem. Filho do Homem. Não veio para ser servido, mas para servir. Filho do Homem. Oi, Adriana. O Filho do Homem imagina o Filho do Criador de tudo, o Filho de Deus, né? Se permitir ser chamado de Filho do Homem. Então isso é o título que ele toma sobre si, e todos os outros têm implicações diretas com a nossa vida hoje, e uma dessas, e a implicação do Filho do Homem é dessa humildade, desse presente que a gente recebe dele ser Filho do Homem. É interessante, dentro desse contexto de Jesus ser nossa inspiração, que para a nossa fé, nossa declaração de fé, a questão da encarnação de Jesus é um elemento fundamental na nossa fé. Nós declaramos Jesus como Deus, mas acreditamos que houve essa encarnação. O Verbo se fez carne, que a gente leu, né, no texto de João, capítulo 1. Então, a nossa inspiração... mas falar de Jesus é mole, ele é Deus, né, pastor? Não, nós estamos falando de Jesus homem. As tentações, as paixões, né? Temos várias referências, textos bíblicos. Oi, pastor Tiago. Várias referências bíblicas de Jesus enquanto homem passando momentos de tentação. Então ele é a nossa inspiração enquanto homem também. Se ele conseguiu, e é uma pessoa alguém que não merecia nada daquilo, né? Resistiu e foi fiel, né? No seu propósito, na sua missão, é sim a nossa inspiração. Então a encarnação de Jesus é um elemento fundamental na nossa fé. Nós cremos que ele é Deus e que ele veio à Terra em forma humana. Amém? Se quiser participar aí, ajuda a gente, pastor, pode escrever suas considerações aí, vai ser muito bem-vindo, tá? E eu queria colocar aqui já uma rápida enquete aqui. Dentro de todos os nomes que o Novo Testamento, tanto o Novo quanto o Velho, falam a respeito de Jesus, você pode colocar aí um nome, um título, né? É o Cordeiro. Bom, eu não vou falar, senão você vai copiar. Mas coloca um que marca a sua vida. Dos nomes que Jesus toma sobre si, a Bíblia o chama de um desses nomes. Você tem alguma na lembrança aí? Vamos encher nossa classe aí com os nomes que Jesus toma sobre si no Novo Testamento, no Velho Testamento. Vamos lá, você consegue lembrar de algum? Vai escrevendo aí enquanto a gente continua. Coloca aí enquanto a gente vai continuando aqui, falando a respeito da inspiração que Jesus é para nós. Coloca o nome de Jesus, dos títulos que ele tem no Velho e do Novo Testamento. Vamos lá? Então, enquanto você vai escrevendo aí, nós vamos seguindo aqui, ó. No capítulo 1 de João, nós temos a revelação desse mistério, né? O autor lá, João, começa falando sobre a divindade de Jesus. E ele identifica como Logos, a palavra, né? O verbo. E nessa narrativa, Joanina, Deus abençoe, pastor Tiago, ore por nós. Nessa narrativa joanina, essa palavra se faz carne e passa a habitar no meio de nós, né? Lá no versículo 14, o verbo no grego, né, skeno, é isso? Isso. Que vem de acampar, de armar tenda, nos remete à tradição do Êxodo. Então é um Deus que se revela, um Deus que convive de perto, um Deus que caminha com seu povo, né, na revelação ali do tabernáculo. É um Deus que suja os pés na poeira das estradas da vida. Olha que linda essa analogia. Isso, sem dúvida alguma, não é incoerente com a nossa fé. Apesar de ser algo misterioso, né? Jesus, ele veio ao mundo incumbido de apresentar de uma forma explícita a paternidade de Deus. A gente tem falado muito sobre isso, né? Questão da paternidade. Lá em Lucas, capítulo 2, né, no versículo 42... O caminho, a irmã Solange está dizendo aí, o caminho. Aleluia, irmã Solange. Glória. Aleluia. Então, Lucas 2, 42, né, a gente vai ver Jesus ainda menino declarando a sua relação com Deus Pai. Lá no Sermão do Monte, Mateus 5 ao 7, está recheado de imagens de Deus como Pai. Então, Jesus sempre ora ao Pai. Filho de Davi, João. Aleluia, João. Emanuel. Glória a Deus.
Fala aí. Tailine. Tá. Glória a Deus. Assim, quando a gente fala de inspiração para a vida, de fato a gente tem muita lição para tirar o homem de dores, né? Tomou as dores. De fato a gente tem muita lição para tirar da vida de Jesus, da vida que ele viveu enquanto homem, do seu nascimento, daquilo que foi o nascimento dele, das complicações, da dificuldade de nascer numa comunidade pobre, rejeitada, da capacidade que ele teve de se recompor, de não ficar preso às coisas ruins que lhe aconteceram, do nascimento. Ele tomou sobre si, né, as nossas dores, diz o texto de Isaías, mas ele também tomou sobre si essa responsabilidade de viver o chamado. Viver o chamado. Isso daí como homem, né? E ele enfrentou essa grande barreira de viver o chamado dele. E que era um grande chamado, mesmo assim na simplicidade da sua vida cotidiana, ele colocou em prática. Isso é uma inspiração grandiosíssima, porque às vezes a gente tem uma tendência a olhar para a nossa vida, né, e menosprezar e diminuir as nossas experiências e achar que são pequenas, mas toda vez que você e eu, que a gente recebe um chamado de Deus e fala assim, não, eu quero viver isso nas menores e nas médias e nas maiores coisas da minha vida, isso daí é grandioso. E Jesus nos inspira sempre, é a nossa fonte de inspiração, né? Teremos outras pessoas ao longo do caminho da nossa vida, mas a gente está começando aqui com Jesus. Eu queria pedir para você nos ajudar aí a compor essa aula e falar como homem, considere Jesus como homem, em que ele te inspira? Você olha para ele e fala, bem, uau, quando Jesus faz isso, para mim é uma grande inspiração. Pode ir escrevendo enquanto a gente continua falando aqui. Por exemplo, na sua relação com os discípulos e com as discípulas, né? Jesus vivenciou várias emoções humanas, né? Você se lembra lá que ele chorou com Maria pela morte do seu amigo Lázaro. Jesus se irritou com a incompreensão dos discípulos. Jesus festejou com quem estava casando. Jesus acalmou a Marta. Jesus pacificou, né, discussões. Ele se indignou com a corrupção lá no templo. Lembra aquele episódio do templo? E também com a falta de esperança dos discípulos. Jesus teve um momento que desejou estar sozinho, se sentiu abandonado pelos amigos. Jesus provou da traição, assim como você e eu já provamos, né? Não estamos isentos disso. Humildade, né? Então, nós estamos falando de emoções... Seja bem-vinda, Mônica. Seja bem-vinda, Mônica. Que saudade, lindona. Jesus como homem, vivendo situações muito semelhantes às que nós passamos no decorrer da nossa vida e sendo fonte de inspiração de como proceder diante dessas emoções, diante dessas experiências que nem sempre são agradáveis, né? Ele viveu intensamente as experiências humanas, aprendeu com elas. Não só aprendeu, mas ele ensinou pra gente a partir dessas experiências humanas que ele teve. Isso é muito forte, você não acha, não? O que você acha disso? Porque a gente às vezes fala assim, não, isso aí é para Jesus. Perdoar é com Jesus, largar para lá, dar outro lado da face, insistir. Eu não dou conta, não. Mas o Senhor está nos lembrando agora do Jesus enquanto homem, encarnado. Tudo isso que ele sentiu, que nós falamos, tristeza, decepção, indignação, né? Lamentação, ele sentiu enquanto homem, não é verdade? A irmã Solange estava falando ali, fala, professor. Controle das emoções, muito bem colocado, irmã. Jesus conseguia controlar suas emoções, administrar, né? Ele não mascarava suas emoções, não escondia, mas controle das emoções. Isso é um aprendizado com a humanidade de Jesus, maravilhoso, que é uma inspiração para mim e para você hoje nessa aula de inspirações para a vida. A vida de Jesus, a humanidade de Jesus é uma inspiração de como ele controlava as emoções, sabia a hora certa de dar aquela descarga de emoção, de colocar para fora as suas
insatisfação, né? Quando estava entrando no templo e viu aqueles homens vendendo aquelas coisas, então ele ficou ali irado e ele coloca para fora, de forma que não peca, de forma que ensina, de forma que pontualmente não se perde nas suas emoções. Amor incondicional, é isso aí, Marcela. Marcela colocou seu amor incondicional. Sabe o que é interessante quando a gente fala assim, e é de fato, controlar a emoção não é uma atividade fácil. Mas a gente também, quando fala de controlar a emoção, não é trancafiar as emoções, não é guardar e não falar com ninguém, por exemplo. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando sobre gerenciamento, não é isso, pastor? Sobre gerenciar a emoção, sobre administrar essa emoção, saber colocá-la no devido lugar dela, dar nome à emoção. Você sabia que é importante dar nome às emoções? Para poder você conseguir administrar na sua mente, você não ter o descontrole, não chegar no momento do descontrole, do desequilíbrio. Então, nomear a emoção é muito importante. João está nos lembrando aqui da perseverança. Jesus, enquanto homem, também é um exemplo, o nosso maior exemplo de perseverança. A emoção está lembrando que expressar a emoção na hora certa. Vamos seguir aqui, aí você pode ir escrevendo que você para ajudar aí na aula, tá? Guiado por Deus, Jesus enxergava a dádiva da amizade e a dádiva que é a alegria, né? Da alegria. Ele conseguia superar as dificuldades e enfrentar as tensões. Se você acha que é só você que vive momentos de tensão, Jesus viveu momentos de tensão. Sim ou não? Fala aí. Ele não fugiu da convivência. Isso é forte, queridos. Às vezes a gente fala, quer saber? Vou me isolar. E não é por causa da quarentena, não é por causa do coronavírus. Não, eu decidi que eu vou andar sozinho porque assim ninguém me fere. Não foi o que Jesus nos ensinou, não é o que Jesus nos ensina. Ele não se confinou, não é isso? Ele tinha amigos, tinha pessoas próximas. Jesus andava com pessoas que chegaram até o trair, mas isso não foi motivo para ele querer andar sozinho. Isso. Paz em meio à tempestade, ele está colocando ótimo. E ele nos ensina a ter paz em meio à tempestade, no meio daquele barco, ele dormindo, depois quando ele acorda ele manda se acalmar. Ele andou com 12 pessoas problemáticas. Verdade, João. Com certeza. E sabia lidar com os problemas, sabia conviver com aquelas problemáticas todas. Fala, Dana. Gente, a Dana é uma amigona nossa, tá acompanhando a nossa classe lá da Espanha. Um beijão pra ti, Dana. Só falta falar seu nome, agora eu falei seu nome, Dana. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando a gente vê Jesus nos ensinando, tem um texto que eu quero compartilhar com você, Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Não andeis preocupados por coisa alguma. Aleluia. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, né? Nem quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as roupas, né? Jesus está dizendo para a gente não andar preocupado em demasia, sabe? A gente está aqui na quarentena e de repente está rolando uma preocupação na nossa cabeça, pastora Sheila. Tem gente que de repente está nos assistindo e que está muito preocupado com o dia de amanhã. E Jesus está nos ensinando, nos inspirando para a vida. Não andeis preocupados com a vossa vida, que é a vez de comer, vestir. A vida não é mais do que isso tudo. Então, segura essa palavra aí em nome de Jesus, Mateus 6,25 para o dia de hoje. Continua, pastor Sheila. Então eu quero que você frise isso no seu coração, porque nesses dias de isolamento, né, por conta dessa pandemia, a gente está aprendendo como que a gente precisa andar junto. Parece contraditório, não parece? Mas eu acho que foi uma excelente maneira de nos lembrar que a gente precisa assim dos outros. Então fica gravado aí já essa máxima que Jesus não fugiu da convivência. Jesus não fugiu da convivência. E você e eu sabemos que tipo de gente estava. O João lembrou ali, 12 pessoas problemáticas só para falar dos discípulos. Mas tinha os escribas, tinha os fariseus, João, também, né? Então
A humanidade de Jesus era testada toda hora em relação no seu convívio ali, né? Com os escribas, com os fariseus, com os discípulos, com a multidão. Mas Jesus, ele agia de forma pedagógica, né? Ele tinha projetos pedagógicos diferentes desse povo. Seja bem-vindo, Marcelo. Deus abençoe. Os escribas, né, por meio do ensino da lei. Como é que os escribas ensinavam? Eles oprimiam as pessoas. Só que Jesus, mesmo não desprezando a lei interpretava, né, mas Jesus, diferente dos escribas, ele tinha intenção de trazer libertação. O ensino de Jesus, diferente do ensino dos escribas, era um ensino libertador. Fazia as pessoas pensarem o porquê do não e o porquê do sim. Não é verdade? Além de educar, Jesus se preocupava em responder para esse povo, que era um povo difícil, escriba e fariseu, e ele dava oportunidade para eles também refletir, né, para eles mudarem a ótica, o jeito de enxergar. Você se lembra de Nicodemos? Ô Marcelo, meu irmão querido, curitibano. Você se lembra de Nicodemos? Ele era um fariseu, né? Mas ele foi um fariseu que se interessou pelos ensinos de Jesus. E Jesus se relacionou com as pessoas marginalizadas também. Então, a gente está falando de Jesus como inspiração para as nossas vidas. Então, Jesus se relacionou com pessoas marginalizadas. Jesus tomou partido dessas pessoas que eram marginalizadas. Ele defendeu as mulheres, defendeu as crianças. Jesus comeu com as pessoas pecadoras, curou gente enferma. Jesus libertou quem estava com demônios. Jesus transformou vidas. Ele não deixou que o medo, né? O medo, como a gente está passando um tipo de medo nesses dias, né? Na época, o medo do Império Romano, o medo dos religiosos. Ele não deixou que o medo daquela situação, daquele contexto, paralisasse ele. Isso é forte, né, pastor? Muito forte. Uma coisa que me vem também, pastora Sheila, é que Jesus tocava nas pessoas que estavam doentes, né? Como a lepra, por exemplo. Ele tocava naquelas pessoas. Até havia uma regra lá, um senso comum de que as pessoas doentes tinham que ficar isoladas. Jesus se preocupava com isso. Se fosse necessário tocar para que houvesse cura, ele tocava. Sabe, eu e você precisamos entender e absorver essa inspiração para a vida. Tem hora que a gente precisa tocar pessoas, sabe, que estão feridas, chateadas, magoadas, tristes, e um toque de cura. Isso é uma inspiração para a vida. Nós fomos chamados para tocar as pessoas de forma que a gente traga alívio. Amém. De forma que a gente traga, que a gente diminua a dor e não aumente as dores. A gente tem que tocar as pessoas Amém. Que estão doentes, não para aumentar a sua dor, não para jogar na cara, não para lançar no rosto, não para machucar. A gente veio trazer alívio, assim como Jesus veio. Aleluia. Deus quer que a gente traga alívio. Então hoje, repetindo, nós estamos aprendendo com nada mais, nada menos que Jesus. Bem, ele é a nossa fonte de inspiração. E essa humanidade de Jesus que a gente está conversando aqui, né? Nós, vocês e a gente, essa humanidade de Jesus que tornou possível todo o plano de salvação, o plano salvífico do Deus Criador, né? Então, justamente por Jesus ter sofrido as mesmas coisas que nós sentiu na carne, né? Tudo aquilo que a gente falou aí minutos atrás, traição, decepção, tristeza, medo. Justamente por ele ter sentido isso, né, na própria carne, é que ele é misericordioso e ele é poderoso para nos socorrer em nossas próprias tentações e as nossas próprias dificuldades. É como se ele tivesse um know-how a mais, né? Ele é Deus, mas enquanto homem ele sofreu o que você sofre. As tentações, né, decepções, enfim, emoções diversas. Justamente por Jesus ter vivido isso tudo, ele entende você melhor do que eu te entendo, né? Ele alcança o que você sente e ele é misericordioso e ele é poderoso para nos socorrer em nossas próprias tentações e as nossas próprias dificuldades. Porque ele sabe exatamente o que passamos. Você acredita assim? Então, por isso a gente olha para a humanidade de Jesus e a gente se inspira nela, né? A gente olha para esse Jesus humano e se inspira nele. O que você acha que Jesus nos ensina? Por exemplo, Jesus encontrou na comunhão com o Pai dele a sabedoria para vencer.
Você fala, poxa, é tão difícil lidar com algumas situações, eu vejo algumas pessoas lidando com mais facilidade. Olha, você tem um pai a quem pode pedir sabedoria para lidar com a questão específica que você está precisando, amém? Esse é o melhor caminho para superarmos as tentações e as dificuldades. Qual é, pastor? Encontrar na comunhão com Deus a sabedoria para vencer. Amém. Então, comunhão com Deus. Porque a nossa humanidade vai nos abrir a possibilidade da gente experimentar situações desagradáveis como humanos, não é verdade? E a gente precisa aprender a lidar com elas, né? Com essas situações desagradáveis. Amém, Mônica. E quando você acha que quando fala a tentação de Jesus, ele foi tentado na divinidade, né? Na divindade dele ou na humanidade dele? O que você acha? A tentação de Jesus. Você já leu esse texto comigo, você conhece essa história. Quando Jesus foi tentado, ele foi tentado enquanto Deus e enquanto homem. Ele sentiu essa tentação. Como ele passou por essa tentação? Foi como um homem, né? Exatamente. Ele foi por causa que tem fome. Necessidades físicas, independência. Tá foi tentado autoritarismo, lembra? Ser filho de Deus, se joga. Você se lembra? Humanidade, botou Gabi muito bem, Gabi. Isso. Mas Jesus encontrou na palavra de Deus a chave para vencer. O próprio Deus encarnado encontrou na palavra de Deus a chave para ele vencer. E aí ele nos dá um caminho para essa superação que a gente precisa. Lá, você quer anotar aí? Mateus 4, versículo 1 até o 11. Então a gente tem uma chave, a gente tem um caminho. Ok? A Priscila lá. Seja bem-vinda, Pri. Beijão pra ti, André. Em Cristo, então, nós não estamos livres de ver. Assim, então eu sirvo Jesus, eu declarei Ele como meu Senhor, então não vai acontecer nada desagradável com as minhas emoções, vai ser tudo mil maravilhas. É assim que funciona? Não. Não é assim porque não foi assim com Ele. Então, caminhar com Cristo não nos isenta de passar por tentações, ok? Mas nós encontramos a diferença caminhando com Ele, que nós vamos encontrar discernimento para perceber essas tentações, vamos encontrar força para superar essas tentações e vamos também encontrar perdão quando a gente porventura ceder à tentação, errar e pecar. Então a diferença está aí, não seremos livres da tentação, mas teremos o Senhor nos justificando se nos arrependermos, como a Bíblia nos ensina, né? Cair a nossa ficha, se arrepender. Então a gente vai discernir, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não condiz com a caminhada cristã, com o evangelho que eu conheço. E em Cristo nós vamos ter força para superar. Nós vamos ter o perdão, o acesso ao perdão, né? Mediante arrependimento. Amém? A Mônica botou em cima: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bênção, palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu quero já te dar um minutinho para você escrevendo. Vai colocando sua impressão aí, é importante. Mais uma vez eu falo, você está ajudando, a aula sem aluno não existe, não é verdade? E a gente está aprendendo também com as suas colocações. Então, todos os recursos utilizados por Jesus para se fortalecer espiritualmente, todos que Jesus usou, todos os recursos que ele, como homem, usou, também está à sua disposição. Também está à minha disposição. Quem sabe quais são esses recursos que a gente pode usar, que Jesus usou e que a gente pode usar para também nos fortalecer diante desses dias de dificuldade, de tentação, ou de dor, ou de tristeza. Qual recurso a gente pode usar, gente, para ajudar? Jesus usou, Jesus lançou mão de recursos. Quem vai ser o primeiro a escrever aí? Coloca pra gente o que... Jejum e oração. A Gabi já começou a pegar essa ideia. Gabi, o que você e eu podemos usar, aquilo que Jesus usou para vencer as tentações? O que a gente pode usar para a gente vencer as tentações? A gente está falando sobre Jesus como nossa inspiração. Né? Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Bel, lindona. Dani, Raquel, lindona. Tá dizendo oração. Priscila está colocando jejum e oração. Irmã Solange está colocando oração e leitura da palavra. Aleluia. Gisele está colocando aqui leitura e meditação na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Poder do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Como é que a gente pode se encher do Espírito Santo? Vai colocando aí.
Ah, que asinha lindona. Gente, nós estamos falando sobre Jesus como fonte de inspiração. O Jesus enquanto homem que viveu emoções fortes, difíceis, como nós vivemos, mas como ele se portou diante dessas emoções. Marcela colocou oração e leitura da palavra. Ele lançou mão de recursos, e a gente está falando sobre esses recursos. A oração, a leitura, a escritura, né? O próprio Deus, enquanto homem, sabia da necessidade de trazer à memória, Karen, de trazer à memória a palavra de Deus. Relacionamento com Deus. Relacionamento. Daí vem ser cheio do Espírito Santo, Gabi. É isso mesmo, né? Jesus trabalhava, então, mediante isso tudo, ele nos inspira a viver da mesma maneira, a fazer o mesmo, né? Sermos dependentes de Deus, do Pai. Amém? Jesus trabalhou pelo reino de Deus. Ele usou sua autoridade, ele usou seu poder para cumprir a vontade do Pai. E ele fez isso a partir de quando, gente? Desde quando Jesus vem realizando a vontade de Deus? Quando fez 30 anos, 33? Se colocar diante da vontade de Deus, uma maneira de ser cheio do Espírito Santo. Desde menino. Desde criança. Desde criança. Ele sabia que tinha um propósito, que tinha uma missão a cumprir. E nós sabemos que Jesus ali viveu todas as... Desde sempre. Desde a eternidade, né, Gabi? Mas enquanto homem, né, encarnado desde pequeno, né? Desde que veio ao mundo. Desde que veio ao mundo. Tudo aquilo que recebemos do Senhor, então, deve servir para glorificar o Senhor. Testemunhar da sua graça, alcançar pessoas carentes de boa notícia, pastor Glauco. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão carentes de boa notícia. Aleluia. Você e eu. Olha, nós temos aqui amigos, né, acompanhando essa classe da Irlanda, da Espanha, de Curitiba, Santa Cruz, do Rio de Janeiro, da Barra, do Recreio. Querido, você foi levantado para ser um porta-voz de boas novas. O Evangelho é a mensagem das boas novas de Cristo. Traga boas notícias para um ambiente que está sendo caótico. Porque não seguir pelo que está vendo, que está ouvindo, mas traga à memória aquilo que dá esperança para você e seja você um veículo dessa esperança também. Amém? Assim como Cristo é para nós. Amém? Então, no reino de Deus, o poder que nós recebemos é poder para quê? Poder para servir. O pastor já falou aqui, ó, não veio para servir, para ser servido. Quando a gente recebe o poder do Espírito Santo, que é uma das ferramentas que Jesus recebeu, esse poder não vem para o nosso peito ficar inflado, pastor. Vem para servir. Deixa eu fazer uma pausa aqui, pastora Sheila. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Foi tentado e não pecou jamais. Sua vida, a sua vida foi o exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá. Mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um Salvador cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Oh! Aleluia! Jesus amou as pessoas. O amor moveu Jesus em todas as suas atitudes. Glória. Aleluia! André ali, ó. André, querido, seja bem-vindo também. O amor moveu Jesus em todas as suas atitudes. Aleluia. Aleluia. Inclusive lá naquele episódio da faxina do templo, ele estava sendo movido, não era por ódio, mas era por amor. O zelo à sua casa me consumirá. Lembra do texto? Amém. Através desse amor nós podemos também nos mover em direção das pessoas. Nós podemos, através desse amor, nos mover em direção das necessidades das pessoas. E assim a gente consegue, assim crendo, né, pelo amor de Cristo, o amor de Cristo nos dá esperança para nos continuar movendo, acreditando no mundo melhor, mais justo. O que a gente pode perceber
é que aquilo que motivava Jesus de fazer as coisas, de seus relacionamentos com a humanidade, ele era movido pelo amor. E isso deve ser uma inspiração para mim e para você. Amém. Sabe? A gente ser movido pelo amor nas nossas atitudes, nas coisas pequenas, coisas grandes que a gente venha fazer, que a gente seja movido pelo amor. Sabe? Que a gente seja movido pelo amor de se reunir pela live, que a gente seja movido pelo amor de evangelizar, de falar de Jesus, de amanhã a gente estar juntando 1 quilo de alimento para mandar para algumas pessoas que estão precisando. Que a gente seja movido pelo amor, para a gente fazer qualquer coisa que a gente faz, sabe? Como diz o texto de Coríntios, 1 Coríntios 10, diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faz tudo para a glória de Deus. Mas agora, movido pelo amor. Que a gente seja movido pelo amor, que a gente ande movido pelo amor. Amém. Então, queridos, essa é a nossa maior inspiração. Cristo, Jesus, que é o Verbo encarnado. Amém? Exatamente, Raquel. Em tempos de confinamento, que o amor seja livre para circular. Glória a Deus. O amor permanece livre para circular. Amém. Amém? Essa foi o tema base para a nossa aula. Eu espero que tenha te inspirado, porque a mim me inspira bastante. Eu espero que tenha edificado. E ainda está aberto aí para você colocar os seus comentários. Vamos cantar novamente essa canção? Ou quer escolher outra? Confiando em Nosso Deus, confiando em nosso Deus e seu eterno amor. Em seu eterno amor, não seremos abalados. seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando em ti. Confiando em nosso Deus. E em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Fica firme daí, Dana. Seremos E a gente fica firme daqui, minha amiga. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo ele. Cante daí de onde você está, vai declarando: o Espírito Santo está contigo. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus Meus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo ele pode. mais alto nome não há. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo ele pode. Levante a mão, declara ao Senhor, confiando. Confiando em nosso Deus. Aleluia! Glória em seu Eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em ti, Senhor, confiando em nosso Deus. Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Eu quero orar por você nessa hora, querido. Põe a mão nas suas mãos, no seu coração. Se você está com mais alguém próximo a você, chama essa pessoa para orar também. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Nós vamos orar, pastor, pelas emoções, né? Falamos tantas emoções, somos atacados as nossas emoções. Os especialistas em emoções já estão bem preocupados como reagiremos a todo esse episódio de pandemia e de isolamentos, mas nós vamos nos adiantar e vamos apresentar todas as nossas inquietações diante daquele que pode guardar as nossas emoções, amém? Amém. Então põe a mão no seu coração aí, vamos orar.
Senhor, graças te damos. Obrigado, Jesus. Por esse tempo tão precioso, Obrigado, Deus. Deus. Porque nenhuma dessa situação difícil Aleluia. tem conseguido nos impedir de sentir a sua presença. É verdade. Tem conseguido nos impedir de estarmos nos reunindo em seu nome, Aleluia. de uma forma diferente, de uma forma virtual, online, mas estamos nos reunindo em seu nome. Amém, Jesus. Estamos sendo tocados pelo seu Espírito. Amém, Estamos sendo curados das nossas emoções. Amém. Os nossos pensamentos têm se voltado a Ti. Aleluia. Pai, nós apresentamos, enquanto pastores, a vida de cada uma dessas pessoas Jesus, que Pai. estão nos ouvindo, ó Deus, que estão acompanhando a leitura da Sua palavra, estão trocando ideias a respeito do texto bíblico nessa hora. Amém. E elas têm, ó Deus, inquietações nas suas almas. Elas têm algumas angústias, algumas tristezas, algumas decepções, algumas dores, alguns medos. E sobre isso nós oramos nessa hora. Amém. Pedimos que o sangue de Jesus seja sobre a vida de todos eles, de todas elas. E que haja um toque especial do Espírito Amém. Santo nessa hora. Amém. Senhor, Deus. manifesta o seu poder na vida dessa minha amiga, desse meu amigo, desse Nome meu de irmão, dessa minha irmã. Manifesta. Senhor, Tua Tu glória. és com quem podemos contar. Tu és um Deus poderoso. Ó Deus, nós nos inspiramos plenamente na sua vida, Aleluia. na sua história, no seu amor. Nós somos movidos pelo seu amor. Amém. Alcance todos eles, nos alcance onde quer que esteja o seu povo nessa hora. Alcance e enche de uma forma especial, Espírito Amém, Santo, Jesus. até que transborde. Espírito Santo, eu peço da sua alegria. Alegria. Seja cheio nessa hora da alegria do Espírito Santo. Amém. Seja cheio, seja repleto com a alegria do Espírito Santo de Deus. Seja cheio com a paz que excede todo entendimento. Seja cheia e cheio de esperança. Que o Espírito Santo traga à sua memória nessa hora todas as promessas bíblicas, tudo aquilo que Ele já se revelou a Ti no secreto, que Ele te levante se porventura você está desanimado e caído, que Ele te sustente e fortaleça, Amém. que Ele se revele de uma forma especial a você nessa tarde, Amém. ou nessa manhã, dependendo de você estar nessa hora, nessa noite. Pai, eu confio, ó Deus, obrigado. como intercessora, nós como intercessores confiamos na vida de cada uma dessas mulheres e homens que estão conosco nessa live, nas suas Amém. poderosas mãos. Amém. Obrigado, recebemos de Ti tudo que o Senhor tem para nos entregar e fazemos essa oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus aí Glória onde a você Deus. está. Glória a Seja Deus. cheio, querido, dessa presença poderosa. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Jesus continue sendo uma inspiração para a nossa caminhada hoje e sempre. Tá bom? Olha, Glória. enquanto o pessoal vai Amém, ligando a Priscila. oração com amém, Amém. a gente Amém, quer irmã dizer Solange. que estamos à Amém, disposição. Raquel. Estamos à sua disposição. Marcela, amém. Irmã Solange, amém. Gabi, amém. Karen, amém. Tia Sheila, amém. Saudade, Raquel. Recebe sim, Recebe Dana, aí. Raquel, Bel. Dana, Manda um beijo pra Sara, Deus querida. abençoe, Bel. Ó, Danusa aí, Bel. Tá todo mundo aí. Mônica, Deus abençoe. Deus abençoe, Mônica. Eu amo você também, minha Oh, linda. Saudade, bem. tá? Vamos Manda um beijo pra Sara. chorar. Olha só, você que tá ouvindo a gente, eu acredito que não é por acaso. Se você Deus tá abençoe, precisando, Tailine. se você tá precisando, também te amo, Thay. Precisando conversar, quer chamar no WhatsApp, no privado. A gente tá aqui, você não tá sozinho, o Espírito Santo tá com você aí. Ele não te esqueceu. As suas dores têm relevância para Ele e para nós também. Nós também temos as nossas limitações, mas queremos ser veículo de Deus na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Não deixe de congregar. Nós estamos temporariamente dentro das nossas casas, mas você é igreja. Amém. Amém? Exerça o seu papel de igreja onde quer que você esteja plantado. Amém. Tá bom, querido? Que delícia estar com vocês. Um grande beijo. Amo todos vocês. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês, tá bom? Amém.
Beijão! Eu te amo, lá, tá falando. Tá aproveitando Del, a Sara, carona. Dana. Ah, Sarinha, Sara tá Deus te aqui. abençoe, princesa. Beijo, Sara. Fica com Deus. Shalom. Beijão. A gente volta, hein? Fica de olho aí que a gente vai ficar repetindo as lives. Priscila, beijo. Tá? Hoje, quando tiver aí online aí, segue. É só brotar. Beijo, Karen. Brota na live dos da hora. Beijo grande. Beijo, gente. Fica na paz.